do Senhor em Mateus 14, 22, vem de encontro conosco a nos ensinar. E eu creio que vai falar comigo e com você. A palavra diz assim, verso 22 do capítulo 14 de Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andado sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Aqui o Senhor nos ensina a ter coragem e fé, né? Pedro, ele era um homem teimoso, de pavio curto, e quando olhamos para ele, vimos o quanto somos falhos, mas podemos entender que a graça de Deus é realmente em nossas vidas. Pedro, ele tinha suas características. Ele e seus irmãos lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse para que eles o seguissem, né? E disse: sigam-me, e eu os farei pescador de homens. E assim eles deixaram ali as suas redes e o seguiram. Isso é um pouquinho antes aqui para trás, no capítulo 4 de Mateus. Então, quando Jesus fala, siga-me, nós temos que falar, né? Eis-me aqui, Senhor. Quando nós estamos, né, dispostos a seguir Jesus, a fazer a obra dele. E Pedro, ele foi o primeiro discípulo escolhido por Deus, por Jesus ali. E nada na nossa vida é por acaso. Quando nós dizemos para o Senhor, eis-me aqui, Ele nos escolhe. Ele nos entrega algo nas nossas mãos para que a gente desenvolva. E assim o Senhor tem feito na minha e na vida de tantas outras pessoas que têm levantado as mãos para o Senhor, que têm seguido Ele, que têm aberto o coração para os propósitos do Senhor na tua vida espiritual, porque quando nós dizemos eis-me aqui, o Senhor nos completa, Ele nos cura, nos purifica, Ele nos transforma para uma grande obra nessa terra. Então nada é por acaso. Ali Jesus, ele já sabia da competência de Pedro, né, como líder. E quantos de nós perdemos as oportunidades de fazer a obra de Deus porque nós temos medo, porque nós não nos arriscamos? A gente não pode ser assim, a gente tem que aceitar o chamado, né? Aqui é o chamado do Senhor para os servos. Nós temos que estar prontos para servir. Cada um tem um chamado para louvar, outro para pregar, outro para lavar o banheiro, outro para fazer o café, o lanchinho das crianças, outro para cuidar das crianças, outro para cuidar dos adolescentes. Cada um tem um chamado dentro da obra de Deus, outro que vem lavar o chão. E assim as oportunidades surgem para a obra do Senhor, porque nós somos todos iguais perante Deus. O que prega não é melhor do que o que lava o banheiro, porque o Senhor nos ensina que nós temos que ser humildes. Então todos somos servos, porque o Senhor, ele lavou os pés dos discípulos e nós
Nós temos lavado os pés dos nossos irmãos? Nós estamos prontos para fazer a obra? Ou você tem orgulho, ou você tem vergonha? Quebra tudo isso nessa manhã. Quebra tudo isso e se arrisque. Se arrisque em fazer a obra do Senhor. Não perca as oportunidades que Ele tem te dado. Pois o Senhor, ali então, Pedro quis andar com Jesus sobre as águas. E Jesus então disse, venha, né? E ele foi. Só que quando ele se deparou com aquele forte vento, ele começou a afundar. Quantas vezes nós tentamos andar sobre as águas e não conseguimos? Quantas vezes a nossa fé é desfalecida em meio a situações? Quantas vezes o Senhor tem nos chamado e nós temos revidado ao seu chamado? Hoje o Senhor te chama para uma grande obra. Hoje o Senhor te chama, vem filho, vem filha, vamos trabalhar, vamos fazer a minha obra. Essa terra ainda precisa ser edificada através da minha palavra, né? O Senhor fala conosco dessa forma. Então nós temos que estar prontos, obedecer o chamado dele. E ali, quando ele fala no verso 27, não temais, né? Que era ele que estava chegando, porque todos achavam que era um fantasma. Eles encontraram muitas palavras de encorajamento, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos encoraja o tempo todo. E o Senhor, ele conhece muito bem as nossas fraquezas e por isso faz questão de nos assegurar que estará sempre presente conosco. Olha que maravilha, nós sabermos que o Senhor está do nosso lado o tempo todo. Quantas vezes você tem se sentido sozinho e esquece que o Senhor está do seu lado? Não importa o tamanho do problema e da sua luta, ninguém é maior do que aquele que nos ajuda e nos fortalece. Então você precisa nessa manhã ter a certeza de que o Senhor, ele está do teu lado o tempo todo. E quando ele te chama, você simplesmente levanta a tua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Siga Jesus, faça aquilo que ele colocar no teu coração. E você não vai se arrepender de ter aceitado o chamado do Senhor. Quantas coisas, né? Quantas coisas nós temos recusado. Quanto chamado nós temos recusado, muitas vezes por medo, né? E nós não podemos, nós temos que enfrentar o chamado com fé, acreditar que o Senhor é conosco, é Ele que nos capacita. O Senhor capacita a cada um no teu chamado. Não tenha medo, não revide ao chamado do Senhor. Aproveite as oportunidades que Ele te dá. Aproveite. E quando ali no verso 28 ele fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, né? Quando Pedro fala. E ao ver o Senhor Jesus andar sobre as águas, Pedro se lançou nesse desafio, né? Ele se desafiou, ele foi corajoso em pisar nas águas e acreditar que ele poderia andar como Jesus andou. E ali então Jesus aceitou de imediato a prova de Pedro, né? Vem. Essa é a reação do nosso Deus quando colocamos a sua palavra à prova, pois ele se agrada da fé. E Pedro desceu do barco e ali ele começou a andar normalmente sobre as águas, enquanto manteve os olhos fixos no Mestre. Quantas vezes nós temos tirado os nossos olhos do Senhor? Quantas vezes você, mulher, você, homem, tem tirado os olhos do Senhor? E aí então as coisas não têm dado certo. Fixa os teus olhos para o alto, para o alvo que é o Senhor Jesus, e as coisas não mais darão errado na tua vida. Porém, né, ao reparar a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. E todos nós, em algum momento, passamos ou passaremos por dias de grandes tormentas, de grandes ventos, de grandes lutas, tribulações, que tentam nos amedrontar e encher o nosso coração de dúvida. Qual é a dúvida que você tem hoje? Você tem dúvida de que o Senhor está do teu lado, de que Ele pega na tua mão e te faz andar sobre as águas? Você tem dúvida que essa tribulação, essa situação que você está passando, o Senhor está vendo?
Você tem dúvida de que Ele ouve o teu clamor mesmo quando não sai palavras? Você tem dúvida que o Senhor é contigo o tempo todo? Não perca a tua fé. Seja perseverante nas tuas buscas, nas tuas orações. Seja perseverante, não desista. Porque o Senhor não desiste de nós. Então tire essa dúvida do teu coração. Se nós estivermos firmes na fé, nós teremos autoridade sobre o mal e passaremos por cima de todos os problemas, por maior que eles sejam. A fé, ela move montanhas. A fé, ela nos traz coragem. A fé nos faz alcançar os nossos objetivos, mesmo que para muitos pode ser impossível. De repente você está querendo realizar algo na tua vida, está querendo colocar, decanta, labrachai, algo, suriandecanta, que o Senhor colocou no teu coração. Você está tentando montar um negócio e o Senhor diz: vai, filho, que eu sou contigo. E você está colocando o medo, a dúvida, mas o Senhor diz: vai, vai, porque eu estou nesse negócio. O Senhor está preparando tudo. É algo que você já colocou nas mãos do Senhor e que é tempo, é chegado o tempo de realizar. Creia somente na promessa que o Senhor tem para ti. Creia naquilo que você colocou no altar do Senhor e que há tempo você espera pelo momento. E esse é o momento. Não tenha medo, não temas, para que você não afunde. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo cumprimento das promessas. Obrigado, Senhor, por realizar o desejo do coração dos teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, por nos fazer andar sobre as águas quando mesmo nós estamos achando que vamos afundar. Obrigado, Senhor, quando as tribulações, as tormentas, os ventos vêm fortes, Senhor, e nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por nos ensinar mais um pouquinho da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos encorajar. Obrigado, Senhor, por nos fazer fortes, firmes e corajosos, ó Pai, diante de Ti, diante das promessas, Pai, diante do propósito que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Peço que o Senhor encoraje os Teus filhos, Senhor, nesta manhã. Peço que o Senhor encoraje a cada um, Senhor, a fazer a obra, Senhor, a fazer, a realizar, Senhor, as bênçãos, os chamados do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que eles percam o medo, Pai. Que cada um venha perder o medo, perder a insegurança, tirar a dúvida, Senhor, em nome de Jesus. E crer na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso na Tua presença, Senhor. Aprendendo mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Amém.